Então vamos lá fazer uma abordagem sobre o tema da família aqui, tema familiar. A matéria do Estadão diz: quanto custa criar um filho até os 18 anos? Saiba o valor e o impacto na renda familiar. As famílias têm gastos que partem de R$ 240 mil para levar filhos à maioridade. Custos sobem em cada classe social. Aí, matéria baseada em personagem. Vai pegar os personagens, vai entrevistar, vai ver o case e tal, e com isso vai tentar formar uma estrutura para que dê ao jornalista ali a sua base para poder te contar. E, basicamente, ele vai dizer o seguinte: a chegada da primeira filha mudou a rotina do roteirista e apresentador Dante Batista. Ele passou a trabalhar em 2 empregos após o nascimento da filha com sua esposa Rosana. O sonho de ter filhos levou 2 anos para virar realidade. O casal gastou cerca de 100 mil num tratamento de fertilidade. Apesar de ter se preparado financeiramente para a chegada de Dandara, ainda levou um susto com os custos da família, que subiram 50%. Fomos surpreendidos pelos gastos, não imaginávamos que sentiríamos o aperto nas contas do dia a dia, o custo subiu bastante quando ela começou a ter alimentação sólida, papapá. Vai contar ali mais detalhes da vida pessoal do camarada, que a gente não vai ler. Mas, enfim, passa mais, deixa eu ler só mais alguma coisa, só para aí. Para as famílias que integram a classe C, aquelas com renda familiar mensal de 5 mil até 13, o gasto estimado varia entre R$ 480 mil e R$ 1.200.000 para que você pegue um bebezinho e entregue ele ali até a sua diplomação até a sua maioridade, né, aos 18 anos, diplomação no ensino médio. Na classe B, 13 mil a 26 mil, que tem renda de 13 mil a 26 mil, o gasto vai de 1.200.000 até 2.400.000 reais. Já na classe A, parte de 3,6 milhões, continua a subir em função da renda. O levantamento foi construído com base nos dados de classe de renda do IBGE e aponta um gasto médio de 30% da renda das famílias com os filhos. A lista de custos considera, por exemplo, alimentação, roupa, lazer, educação, saúde e parte das despesas comuns, como aluguel, enfim, faz um proporcional ali, um rachide. Ok, tá bom, chega, não vamos ler a matéria, por quê? Porque a matéria, ela tem vários personagens reais, né, são pessoas que são entrevistadas, e como a nossa leitura aqui é uma leitura muito crítica, né, pode ser complicado fazer essa leitura aí, mas vamos lá. Eu não estou falando aqui com base em nenhum personagem da matéria, por isso eu não vou nem aqui ler a matéria para nem citar nomes, né? Vamos aqui aos pontos. Em primeiro lugar, eu vou ter que partir lá do princípio. Nós vivemos hoje no mundo uma grande pauta de eugenia, né? Então, você veja só, o mundo todo hoje está envolvido em um objetivo, o mesmo, que é um objetivo de transformação dos seres humanos em algo que eles não são por natureza. Os seres humanos, naturalmente, eles são indivíduos de uma espécie, a espécie humana. E os indivíduos da espécie humana, eles se caracterizam por uma questão, um ponto, é uma característica, né? Aquilo que caracteriza o ser humano é o intelecto. Mas o mundo inteiro está envolvido em desintelectualizar o indivíduo. Veja só, não é a espécie, porque a espécie ela sempre será intelectual. Mas estão querendo desintelectualizar o indivíduo para que o indivíduo, desprovido das suas capacidades intelectivas, apenas produza riquezas. Isso é algo muito comum, isso é o que acontece desde que o mundo é mundo. Você pega, por exemplo, antigamente existiam os eunucos, né? Os eunucos eram aqueles homens que eram castrados, né? Mas eles eram castrados apenas para limitar sua capacidade reprodutiva. Então havia a castração do eunuco. Para quê? Para que você tirasse daquele eunuco uma função. Ah, mas o que eu ganho tirando uma função de um escravo, de um servo meu? Ora, você foca aquela pessoa em uma outra função. Se eu tiro do meu escravo a sua capacidade sexual, eu libero a sua mente para que ele foque inteiramente em outra ação. Que ação? A ação do serviço.
Então ele vai servir na corte, ele vai servir no palácio, ele vai servir até que não seja na corte, ele vai servir na esfera administrativa, como acontecia na China antiga. Há um livro maravilhoso que conta essa história, belíssimo, que é uma trilogia chamada As Ilhas Imortais, né? Então leiam essa trilogia, é belíssima. O que o mundo hoje faz com o homem é tirar do homem a capacidade intelectiva. Porque se eu tiro do homem a capacidade intelectiva, ele não vai deixar de ser homem, ele vai continuar agindo. Mas agindo em quê? Não mais na esfera intelectiva. Ele vai agir em qual esfera? Na esfera produtiva. Mas veja, a esfera produtiva, ela acontece tanto na esfera reprodutiva da espécie, quanto também na esfera produtiva de bens e serviços. Ao mundo não interessa a intelecção e a reprodução, mas apenas a produção econômica. Então, o mundo caminha cada vez mais, e a gente já está, assim, num estado de óbito da arte. Eu falei um pouco sobre isso no meu Instagram, agora enquanto eu estava de férias, estava lá na praia tomando uma cerveja, fumando um charuto e digitando ali no Instagram. Falei um pouco sobre isso no Instagram, mas óbvio, com todas as limitações que a ferramenta oferece. Mas hoje nós temos já um estado de óbito das artes clássicas. Qual o problema de você não ter mais a arte na humanidade? Olha, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Então não dá nem para a gente assim colocar aqui claramente o que vai acontecer com o fim das artes clássicas. Eu não sei, porque isso nunca aconteceu. Não há um padrão histórico para ser repetido. Mas você veja que as artes clássicas, elas existem apenas em 6. Né? Então você tem arquitetura, literatura, música, escultura, pintura e mais uma, estou esquecendo de uma aqui. Enfim, me falhou a memória. E mais uma, né? O teatro. Então você veja só, hoje nós temos teatro, não tem mais teatro. Hoje você tem música, não tem mais música. Estou falando da produção, da criação artística, né? Hoje você tem a reprodução musical. Pintura, escultura, não tem. Literatura, não tem. Então, arquitetura, não tem. Arquitetura hoje é construção prática. Prédio e casa, prática. Né? Pintura, não existe mais. Então, o que existe? No século passado, no início do século XX, criaram a tal da sétima arte. Agora é a arte que veio para subjugar as demais artes e falar ao homem moderno. Qual é a sétima arte? O cinema. Essa sétima arte, que é a arte do cinema, ela não é apenas o cinema do Cinemark. Né? Assim como a pintura também não é só o Monet, não é só Rembrandt, não é só Caravaggio, Michelangelo. Né? Então, uma arte, ela engloba vários galhos que estão nessa árvore. Né? Então, você tem, por exemplo, a dança, não é apenas o balé. A pintura, não é apenas a tela, a aquarela. Né? Então, o cinema também não é apenas Hollywood ou Bollywood. Né? O cinema, você tem o cinema, você tem tudo que é relacionado à animação, né? Desenhos animados, assim, na linguagem popular. Né? E você tem também todo esse universo de super-heróis, de fantasia. O cinema, ele é algo que ele zumbificou os produtores artísticos do mundo. Então, os escritores, ao invés de escreverem livros, hoje eles escrevem roteiros. Os pintores hoje não são mais pintores, eles são todos ilustradores. Qual a diferença de pintura e ilustração? A ilustração você trabalha muito mais com a representação do que com a criação. Os escultores hoje, eles não fazem mais escultura da alma humana. Você tem hoje a arte moderna, ou você tem hoje justamente a escultura para a arte, né? A sétima arte, que na minha, eu nunca entendo isso como arte. Para mim não é arte, cinema não é arte. Nem o cinema e nem nada relacionado a cinema, né? Tudo isso que está debaixo do cinema, né? Cinema, TV, web, animação, isso não é arte. O
problema que nós temos hoje é que hoje só existe a sétima. E é até engraçada a questão do número 7. Hoje só existe a sétima arte. E todo mundo que é artista precisa trabalhar para a sétima arte. Como será o mundo apenas com a sétima arte? A gente já está vendo desde o modernismo. O mundo apenas com a sétima arte é um mundo voltado não para a produção artística, mas para a produção da arte. Então, o mundo voltado para a produção da arte é um mundo que está muito mais preocupado com o consumidor da arte do que o produtor da arte. Você imagina Michelangelo, quando ele vai esculpir o Davi, quando ele vai arrancar o Davi de dentro daquele bloco de mármore, você imagina o Michelangelo preocupado com o que as pessoas vão achar? O que o público vai pensar? Eu vou fazer o tônus muscular diferente porque as pessoas vão gostar mais assim. Claro que não. Porque o gênio é Michelangelo e não o público. O gênio é quem tira o Davi de dentro da pedra e não quem vê o Davi tirado da pedra. Então, o gênio ele precisa sobrepor, né, a não genialidade do público. Então, você veja só, esse ponto é um ponto muito complicado, gente. Esse ponto é um ponto muito importante. É preciso prestar atenção nisso aqui. O que nós temos hoje é um mundo desintelectualizado. E quando o homem ele não é mais intelectual, quando ele não tem mais a produção artística, o que ele faz? Ele se torna um idiota, ele não pensa em mais nada, ele fica só um zumbi que está dentro de uma máquina? Alegoricamente, sim, mas praticamente não. Porque o homem continua pensando, tomando decisões, consumindo e produzindo. Mas o quê? Não mais arte, mas sim entretenimento. Então, o homem hoje ele não é um homem intelectual, ele é um homem feliz. Ele participa de uma indústria de entretenimento. A indústria de entretenimento tem o objetivo de fazer com que o consumidor pense. É claro que não, é muito pelo contrário. Alguém assiste dorama para pensar, falar assim, cara, agora, bicho, eu quero... Meu irmão, agora eu vou sentar aqui, vou prestar atenção neste troço e eu vou entender esta merda. Eu vou assistir um dorama. Claro que não. O cara assiste é para relaxar, pô. Alguém assiste qualquer coisa na Netflix, fala, agora eu vou pesquisar, vou pegar meu caderno, vou pegar meu lápis de anotações, vou colocar aqui um dicionário, né? A Barça ao lado e vou assistir agora Vikings. Para eu estudar a cultura viking. É claro que não. Então, toda a indústria de entretenimento, HQ, enfim, tudo de entretenimento, novela, filme, muita coisa de literatura. Você não lê Harry Potter, agora eu vou aprender sobre magia, vou ler Harry Potter. Claro que não, você lê aquilo ali para relaxar. Então, você veja só, justamente nessa era, as pessoas querem relaxar, se divertir, ficar tranquilas. Por quê? Bicho, você já é um produto. Se você precisa dedicar tempo diário para relaxar, para ser feliz, para sorrir, para se divertir, você é um produto, cara. Que merda é essa? Ou você é retardado? Que merda é essa que o cara que todo dia ele tem que ter tempo para se divertir? Porra, tu é uma roda gigante? Tu virou um carrossel agora? Você não tem que se divertir, meu irmão. Que ideia é essa? O cara barbado, preocupado em diversão. Você não tem que se divertir. Você tem que ralar, parceiro. Você tem que conquistar, realizar. Você tem que fazer. Não é ver os outros lá dando pirueta para você ficar rindo. Então, nesse mundo, veja, a capacidade intelectual ela já foi inutilizada, foi trocada pelo entretenimento. E a capacidade reprodutiva? Já tiraram de você a intelectualidade. Você não pensa, você não produz. Me entregue aí 3 obras intelectuais da tua vida. Você está com 30 anos de idade, me dê 3 obras intelectuais da tua vida. Você não tem. Então, vamos lá. Tirou a tua produção intelectual. Sobrou o quê? A tua capacidade reprodutiva e a tua capacidade produtiva. Tirou a intelectual, morreu. A reprodutiva, quantos filhos você tem? Quantos meninos você já fez? Cara, você pega hoje moleque, né? Você pega hoje cara de 30 anos que tá saindo aí na noite para transar
O cara passa na farmácia, compra um pacote de camisinha, né? Carnaval agora, teve carnaval. O cara vai pro carnaval, compra um pacote de camisinha e vai transar. Bicho, você veja isso. Você consegue imaginar uma espécie? Você consegue imaginar uma espécie que vai transar e bota o seu órgão dentro de um saco? Não precisa nem comprar, né? Não precisa nem comprar. Só ir na UPA, sei lá, Então, bicho, você veja só, se você tira a capacidade intelectual e tira a capacidade reprodutiva, o que sobra de você? Quem é você? A pergunta existencial, Kierkegaard. A pergunta existencial, Schopenhauer, Nietzsche. Quem é você? Você é um idiota que trabalha para pagar imposto. É isso que tu é. Agora eu te pergunto, para o Estado, é melhor assim? Ou é melhor você fazendo menino e produzindo arte? É melhor assim, pô. É um problema a menos. Agora, veja, podia ficar pior, por exemplo, você podia estar morto. Então, para o Estado não é interessante que você morra. Assim como para um patrão, né? Eu tenho uma fazenda, na minha fazenda eu tenho 20 cavalos que eu uso para tração na minha roça. Porra, para mim, se um cavalo morre, para mim é ruim, pô. Ah, mas ele dá prejuízo, ele come, tem que comprar ração, vacina. Não, mas eu pago para isso. Pô. Eu prefiro ele vivo me dando despesa, porque ele dá muito mais lucro do que despesa. Você é o cavalo do Brasil. Você é o trouxa que dá gasto, dá prejuízo, pá, mas você ainda tá no azul, ainda dá lucro. Cara, pensa nessa merda. O que essa matéria está mostrando? Essa matéria está fazendo cálculo de custo de criança. Quanto custa um bebê? Cara, olha só. Quanto custa um bebê? Ah, o bebê custa R$1.200.000. Olha, eu vou te dizer, custa mesmo. E eu posso dizer, eu tenho 4 meninos. Agora, isso aqui, você veja só. Essa matéria, né? Vamos evoluir para um próximo ponto. Passando esse ponto aqui desse tripé, né, da Constituição Humana, vamos para um próximo ponto. Como criar um filho? O que é criar um filho? Para que você cria um filho? Né? O que é criação de filho? Hoje, as pessoas não criam filho. Você veja só, existe uma expressão hoje que é utilizada para falar sobre criação de filho, que é assim, sucesso e outra palavra, que é bem-sucedido. Não é a mesma coisa. Bem-sucedido, essa palavra sucedido não vem de sucesso. São duas expressões diferentes. Ah, eu preciso ter sucesso na vida, ou seja, vencer na vida. Vamos esquecer essa daqui. Eu quero citar justamente para desprezar, porque ela é idiota, a gente não se ater a ela. A gente não precisa se ater a ela. Vamos se ater à questão do bem-sucedido e mal-sucedido. O que significa essa expressão bem-sucedido ou mal-sucedido? Né? Então, você tem o bem e o mal, e nós temos o sucedido. O que significa sucedido? Suceder, acontecer, acontecimentos, consequências, posteridade, aquilo que vem após, né? Então, quando eu digo que algo foi bem sucedido, é porque ele aconteceu, ocorreu, e após o seu término, após a sua conclusão, aquilo que veio após foi bom. Então, por exemplo, se eu falo assim, a live de hoje foi uma live bem sucedida, bem, como que eu sei se a live foi bem sucedida ou não? Em primeiro lugar, a live precisa acabar. Depois que a live acaba, eu faço uma análise das consequências da live, da sucessão da live. E eu olho a sucessão, as consequências, e olhando a sucessão, as consequências, se elas forem positivas, a live foi bem sucedida. Se elas forem negativas, foi mal sucedida. O que significa hoje a expressão bem-sucedido na sociedade? Me dê 3 nomes de brasileiros bem-sucedidos. Neymar? Anitta e Ivete. Carnaval homenagear a Bahia. Ivete, Neymar e Anitta. O que essas 3 pessoas têm em comum?
elas ficaram milionárias, vindo do nada. Você ser bem-sucedido hoje é ganhar dinheiro. Por quê? Se a palavra sucessão significa aquilo que vem após, consequências, aquilo que vem após o término, herança. Porque justamente hoje acredita-se que um homem bem-sucedido é um homem que chega no fim da sua vida e ao acessar o seu internet banking, ele tenha um saldo milionário. Então, um homem bem-sucedido hoje, ele tem que ter casa própria, carro próprio e 1 milhão na conta. Isso é ser bem-sucedido. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, né? Se você pega um cara que é bandido, um cara criminoso, chefe de uma facção criminosa, ele é um cara bem-sucedido. Assim, porra, esse cara é bem-sucedido, o cara é chefe da boca. Ele não é aviãozinho, mas ele começou como aviãozinho. Ele entrou como aviãozinho, mas agora ele é o chefe da boca, porra. O cara é bem sucedido. Caraca, olha que merda. Olha que merda. Então, quando você fala hoje sobre processo educacional, quando você fala sobre educação, hoje, para que um pai e uma mãe criam o filho? Para que ele seja bem sucedido. Meu filho, o que importa é que você tenha dinheiro. Se você tiver dinheiro, você é bem-sucedido. Se você for pobre, você é mal-sucedido. Agora, vamos fazer aqui a seguinte avaliação. Sucedido não é aquilo que vem após? Sucessão, sucedido, suceder, vir após. Gente, pensa o seguinte. Você cria o teu filho. Teu filho ficou velho, pegou lá 40 anos. Aí você faz uma avaliação da vida do teu filho. O teu filho não teve filhos. O teu filho, ele não é um cara sábio. Ele não é um homem que tem uma fortaleza emocional. Ele bebe muito. Ou então ele fuma demais. Ou então ele é muito ciumento com a sua esposa. Ou então ele não é uma fortaleza para os seus filhos. Ele tem um filho que está usando drogas. E ele não consegue mais sustentar. Ele está ruindo junto com o filho. Mas esse teu filho, ele tem uma casa de praia e ele tem uma Mercedes. Esse teu filho, ele é bem-sucedido ou mal-sucedido? Cara, presta atenção nessa merda. Você ter dinheiro não tem relação com você ser bem-sucedido ou mal-sucedido. Mas estão querendo transformar até a sucessão em dinheiro. Gente, existe um verso na Escritura, no livro de Salmos, que é maravilhoso. Que é o verso do livro de Salmos, onde o salmista diz que o homem que tem muitos filhos, ele não será afrontado na porta de sua casa, pois quando o ofensor se apresentar na porta de sua casa, ele será defendido por seus muitos filhos. Qual é a imagem que o salmista está fazendo? O salmista está colocando o seguinte: um homem, um pai, que tem muitos filhos, muitos homens, o dia que um inimigo se levantar contra ele, e ele for enfrentar esse inimigo na porta da sua casa, veja a relação da casa, do lar. Dentro da casa estão os seus filhos. Ele tem 10 filhos. Um inimigo, para vencer aquele pai de família, ele tem que vencer 11 homens. Então o salmista está dizendo que um homem, um pai que tem 10 filhos homens, ele é uma fortaleza indestrutível. E o pai que tem só um filho homem? Ele é tipo menos indestrutível. Porque ele tem menos poder, menos fortaleza. É óbvio. É óbvio. Então, por isso a Escritura diz que os filhos são a maior bênção do Senhor. Meu amigo, você quer saber a melhor fórmula do sucesso que nenhum coach vai te ensinar? Tenha filhos. Muitos filhos. Quanto mais filho, mais sucesso. Quanto mais filho, mais riqueza. Quanto mais filho, mais possibilidade de produção de riqueza. Meu amigo, você já imaginou um camarada que mora na zona rural? Vamos lá, imagem aqui clássica para todos nós. Todos nós somos brasileiros, a gente sabe como é o Brasil. Imagina assim, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, interiorzão de São Paulo, Paraná. O cara tá lá na zona rural.
cara sobrevive ali plantando abóbora. O cara tem lá uma roça de abóbora. Você imagina você tocar uma roça de abóbora com um menino? Vamos fazer assim, o cara teve 4 filhas. Mas ele tem um vizinho que também tem uma roça de abóbora. Só que ao invés de 4 filhas, ele teve 4 filhos. Qual deles tem mais força de trabalho? É óbvio que é aquele que tem 4 filhos homens. Então, bicho, você veja só. Uma criança, um garoto, ele é, antes de tudo, um homem. Para trabalhar, para gerar riqueza. Não é para tirar a riqueza do pai, é para dar. Essa matéria está reversa. Não é que cada filho custa até 1.200.000. Cada filho dá até 1.200.000 para o pai. Quantos filhos você quer ter? Ah, Fernando, e as filhas? Ah, meu amigo. Ah, mulher só dá problema? Não. Aí é você entender também o papel da mulher. A mulher, como eu já falei, a mulher é a coisa mais preciosa de toda a natureza. A mulher, ela tem a capacidade, ela detém a capacidade de fazer esses meninos aí que você quer ter. Só a mulher pode realizar a geração humana. Ou seja, tem algumas pessoas que entendem assim errado. Fala, mas antigamente o cara ele só queria ter meninos. Quando ele tinha meninas, pô, era uma tristeza, ele matava. Aí quando nascia homem, ele deixava. Bicho, tu é retardado. Tu fica vendo Globo. É por isso que dá ficar vendo Netflix. Cara, a mulher, ela é o ventre. Ela é de onde vem a luz. A mulher é de onde vem a vida. Cara, as filhas são riquezas do pai. Porque as filhas vão levar a família adiante. São as filhas que vão dar aos pais o prazer de ter os netos. Você acha que antigamente o cara pegava os filhos dele e mandava sair cruzando com as escravas para fazer menino? Pô, tá maluco, fica vendo Vikings, pô. Tem que leia a literatura clássica. Então, vamos lá, voltando para a matéria. A matéria está querendo dizer que filhos custam, filhos não custam. Mas sabe por que a matéria está dizendo isso? Porque essa matéria está retratando a geração moderna. Primeiro, uma geração que não consegue nem ter filhos. É uma geração que, para ter filhos, precisa recorrer à adoção ou à medicina. É claro, aqui é um tema muito duro e cuidadoso. É claro, tem pessoas que têm problemas de saúde e não podem ter filhos. É claro, isso existe, sempre existiu. A Bíblia está cheia de mulheres estéreis. Cheias. Está cheia. Né? Mas você veja só. Hoje, as pessoas, elas não têm o objetivo de formar crianças, né, formar adultos bem-sucedidos como ser humano, mas como pagador de impostos. E para você transformar o teu garotinho num cidadão de sucesso, aí é verdade, eu concordo com você. Você vai ter que desbancar aí, você vai ter que despender $1 milhãozinho para que aquele teu Enzo, comedor de leite moça, se transforme num CEO, num cara que passou no concurso da PRF, para você tirar o teu filhinho retardado, que você deixa ele com um tabletzinho lá, você vai para o restaurante comer com o teu marido e o teu filho. Aí tá você sentado no restaurante, você conversando com o teu marido e o Enzo assim, no tablet, assistindo Galinha Pintadinha. Para você transformar esse ser débil num cara que vai passar no concurso da PRF, bicho, tu vai ter que gastar $1 milhão. Você vai, e eu sei disso muito bem, eu tenho exemplo dentro de casa, eu tenho 4 filhos. Meu filho mais velho acabou de se formar, tá formado, graças a Deus, acabou de se formar em engenharia mecânica. E a minha filha está indo aí para o último ano de relações internacionais. Eu sei o que é isso. Agora, as outras 2 que estão vindo atrás,
As outras duas eu já fiz muita coisa diferente. Claro, vivendo e aprendendo. Para o teu filho aprender inglês, você tem 2 caminhos. Você pode pagar, né? Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer a conta junto com vocês. Vamos abrir a calculadora, tá? Então, vamos lá. Para o teu filho aprender inglês, você pode pagar para ele 3 anos de Thomas Jefferson. Né? Não me processe Thomas Jefferson. Eu estou falando Thomas Jefferson porque o meu filho fez Thomas Jefferson. Então, vamos lá. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 400, R$14.400. Mais o material, vamos arredondar para 15 pila? Fora transporte e alimentação que você vai pagar para o seu filho. Mas vamos esquecer isso. Vamos fazer uma conta bem de padaria. Para o seu filho, para o Enzo, que fica vendo galinha pintadinha, aprender a falar inglês, você vai ter que, muito por baixo, pagar R$15.000. Existe uma outra forma. Existe uma forma que é muito mais barata. Que você pode comprar para o teu filho um grande clássico em língua inglesa e uma boa gramática em inglês. Né? Você imagina quanto custa hoje para você ensinar latim para o teu filho? Você pode aprender latim com R$50. Você baixa uma gramática de latim do Napoleão, você baixa essa gramática na internet, gratuito, imprime, você vai gastar 20 conto. E depois você compra um método assim, sei lá, métodos idiotas, simples, né? Método assim, aprendendo latim, né? Em 2 módulos. Você vai gastar R$50, R$60. E esse moleque, ao invés de estudar 3 anos, ele vai estudar 2, não, é muito, 1 ano. Ele vai estudar 1 ano, vai pegar uma ótima noção de latim, depois ele vai fazer mais um módulo de 1 ano e vai aprender latim em 2 anos com R$50. Você pode fazer isso. Ai, Fernando, como assim? É impossível. Claro que é impossível. Você criou o teu filho assistindo galinha pintadinha no tablet. Bicho, esse pessoal aí é o pessoal que tem um moleque de 3 anos, 4 anos de idade e paga um plano de saúde de R$800. Aí quando o moleque... Eu digo isso, repito, tenho 4 filhos. Eu cansei de levar meus filhos no pediatra, o primeiro e o segundo, né? O terceiro eu já tinha pegado a manha. Cansei de levar meus filhos quando eu era pai de primeira viagem, levava o moleque no pediatra. Eu lembro até hoje da doutora Elizabeth, que ela me falou isso. Ela falou, pai, né? Pediatra tem uma mania de chamar os pais de pai, né? Não vai decorar o nome do pai, né? Pai, eu acabei de atender uma mãe que trouxe o bebê para mim, a consulta na doutora Elizabeth era R$400. Caraca. Eu levei minha filha lá, foi a Eduarda. Eu levei a Eduarda porque a Eduarda estava com uma pereba que nenhum médico conseguia descobrir o que era. A doutora Elizabeth matou na primeira consulta. Quando eu entrei lá, R$400 a consulta, a doutora Elizabeth falou assim, pai, eu acabei de atender uma mãe que me trouxe o filho porque de manhã ele fez um cocô e estava muito fedido. O bebê cagou fedido, ela levou no pediatra. Então, cara, imagina o custo para você criar um moleque desse. Você tem que fazer inseminação artificial, tem que pagar tablet, Netflix, internet, pagar para o moleque aprender inglês. Gente, um cavalo aprende inglês. Se você parar 1 ano da sua vida e falar assim, cara, eu vou pegar 1 ano na minha vida e vou focar em estudo de inglês, você fica fluente em inglês. Aí você vai pagar 3 anos de Thomas Jefferson. Aí você vai pagar plano de saúde. Você vai fazer check-up em criança de 5 anos. Tem pai que faz check-up. O moleque tem 6 aninhos de idade, leva o moleque no cardiologista. Então, bicho, se tu quer viver uma vida idiota assim, você vai pagar 1 milhão mesmo. E no final você vai ter o quê? Você vai ter um idiota retardado que vai bater na mulher, mas vai passar lá no concurso da PRF. Então, bicho, esse moleque é um moleque bem-sucedido? Esse moleque não é bem-sucedido. Esse moleque fracassou como homem e parte da culpa é sua. As pessoas não sabem criar filho, bicho. Não sabe criar filho, não tem intelectualidade, né? Não tem capacidade reprodutiva, é apenas um ser produtor de riqueza e está criando moleque para passar no concurso da PRF. Você vai criar um moleque retardado. Se brincar, vai dividir a esposa ou vai apanhar da esposa. Esse moleque não é bem sucedido. Então, cara, olha só, bicho. Olha só, essa matéria é assim, um retrato da sociedade moderna. É uma matéria para falar sobre gente que não tem capacidade intelectual nem reprodutiva e que quer criar filhos iguais a eles.
Parei, deixa eu parar, porque senão eu vou ficar aqui pisando e repisando esse tema até amanhã de manhã. Vamos responder os superchats aí, Celino.